mas na abertura do Memória do Plantão nesse domingo, não quero perder muito tempo não, porque a gente vai falar do centenário do Guarani. Guarani que no meio de semana pisou na bola, foi eliminado pelo Horizonte do Ceará. Tenho o maior respeito por todos os times. Mas o Guarani, há alguns dias de completar o centenário de fundação, foi ontem, dia 2 de abril, não poderia ter sido eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Horizonte do Ceará, depois de ter empatado 1-1 lá na casa do adversário, 2-2 aqui no Brinco de Ouro. E o Guarani acabou sendo eliminado. Mas, nesta festa do centenário do Guarani, vamos relembrar o título brasileiro de 78, que sem dúvida nenhuma é a maior conquista do Bugre. E para reviver com a gente esse grande momento, o técnico Carlos Alberto Silva, que comandou o Bugre em 78. Tudo bem, Carlos Alberto Silva? Bem, meu, um grande abraço e um prazer enorme falar aos ouvintes da Jovem Pan. Carlos Alberto Silva, 1978, parece que foi ontem, né, Carlos Alberto? Parece que foi ontem, é incrível, revivendo uma fase maravilhosa do Guarani e também, juntamente com a própria torcida, comemoramos ontem o centenário. Infelizmente, como você mesmo disse, não pôde ser de uma maneira mais brilhante. Mas vamos admitir que bons dias virão e que o Guarani vai voltar ao seu lugar que sempre esteve. Carlos Alberto, vamos fazer o seguinte, para reviver esse momento aqui, vamos fazer o seguinte, Carlos Alberto. O gol do Careca, 1978, o menino Careca, vamos reviver o gol do título, 13 de agosto, 1978, o gol do Careca, o menino Careca, narrado aqui na Jovem Pan. Decisão no Campeonato Brasileiro, 0-0, Bobier, o Beto Fuscão chegou a passar, bateu, tocou no goleiro, voltou pra Careca, entrou, bateu, é gol! Complicou-se, passou, roubou, invadiu, bateu em cima de Gilmar. O rebate voltou na boca do gol. A bola ficou pererecando, pedindo me chuta. Chegou o Careca, acompanhou e atendeu o pedido da bola. E encheu o pé profundo do gol do Palmeiras. Aberta a contagem em Campinas, 35 minutos, 40 segundos, primeiro tempo de jogo. Careca. A festa começa mais cedo em Campinas. Guarani 1, Palmeiras 0, tá lá, Gilmar. Pega, que é sua. Ô, Carlos Alberto, você fica arrepiado ainda quando você ouve esse gol, Carlos Alberto? É uma emoção muito grande. E ontem mesmo no estádio, quando estavam prestando a homenagem à torcida, eu olhava para aquele córner ali e via perfeitamente uma jogada em que o Beto Fuscão teve uma infelicidade, e Bozó, com sua maestria, com a importância tática que ele sempre foi, já tinha acertado com o Careca que eles iriam fazer alguma jogada pelo aquele lado. E felizmente o menino Careca, 16 anos, já com o prenúncio de grande jogador de futebol, conseguiu fazer o gol que selava, desde que outros resultados favoreciam. Inclusive, se acontecesse um problema qualquer e nós tivéssemos de tomar gol ou perder aquela partida, tínhamos a prorrogação, tínhamos uma série de coisas. Mas, felizmente, não foi preciso. O Guarani foi campeão, e com uma condição excepcional, porque foi um campeão legítimo, sem contestação ao título, e que mostrou principalmente para São Paulo, naquela oportunidade, que
se trabalhando, poderia chegar. Foi o caso do Pepe na Inter de Limeira, que conseguiu ganhar o título. E então eu vi ali o crescimento do futebol de São Paulo e, acima de tudo, as possibilidades que se abriam no futebol de São Paulo. E o Careca é realmente menino. Agora, o Carlos Alberto, no finalzinho do jogo, o Careca quase fez um gol de calcanhar. Ah, se o Careca faz esse gol de calcanhar. O time do Guarani retoma, passe de bola com o Zé Carlos, um bolão para Renato, empurrou por trás da zaga para Careca, invadiu, pintou o goleiro, a bola vai entrando, ele tocou, salva Rosemiro! Careca tentou de calcanhar, enfeitou demais, caiu do pavão, o Guarani perdeu um gol feito, Oliveira! E o Oliveira Andrade atrás do gol, rapaz. Grande Oliveira. Você não ficou bravo com o Careca, não. O Carlos Alberto, eu só peço assim, é que a gente tem um vasto material e você tem muita coisa para falar. Só vou pedir assim para as respostas um pouco curtas, porque eu tenho muita coisa, você vai ouvir muita coisa aqui. Você não ficou bravo com o Careca nesse lance, não, né? Nós já podia ter liquidado, né? Podia ter liquidado. Infelizmente ele não fez, merecia fazer, porque foi o grande astro desse jogo. E ouça só o que você falou, Carlos Alberto, um dia após o título, no outro dia se dava uma entrevista aqui no Jornal de Esportes, e você falava o seguinte, do menino Careca, que tinha ainda 17 anos, um dia depois da conquista do título, você falava aqui na PAN, do menino Careca, Carlos Alberto. O Careca está começando, e ele tem que pôr na cabeça dele, está aqui perto de mim, tem que pôr na cabeça dele que ele está começando e todo dia para um jogador de futebol ele começa. Ele tem ainda muita coisa que aprender. Ele tem um manancial de jogador, de craque exuberante, mas tem que aprimorar principalmente aquilo que ele tem de bom. Eu acho que se ele conscientizar disso, se ele partir para um treinamento mais sério, porque ele tem muitas qualidades ainda que possa servir de tributo à carreira de um jogador. Então, eu lembro perfeitamente que um dia, na Vila Belmiro, eu cheguei para conhecer o campo do Santos, e lá estava Pelé com um garoto jogando bola para ele, para que ele chutasse, e não tinha mais nenhum jogador no campo. Eu acho que aquilo marcou muito para mim. Eu acho que o Careca tem muita coisa para desenvolver. Ele pode ser, talvez, um dos maiores jogadores desse futebol que agora está aparecendo, o futebol desses jovens que estão aparecendo. Mas ele tem muito que aprender. É um jogador que traz consigo uma característica muito importante. É um jogador aos 17 anos com uma característica de jogar futebol como poucos jogadores já apareceram, mas tem muita coisa ainda para progredir. Carlos Alberto, você falando do Careca em 1978, o menino Careca seguiu os seus conselhos, Carlos Alberto? Eu acho que seguiu alguns, não é? Mas de tudo isso, a gente sabia que aquela maneira própria dele, aquele molequismo dele, ele iria conseguir chegar onde chegou. E eu fico feliz que ele, Renato, são um dos jogadores que chegaram à seleção brasileira, começaram naquela mesmo ano, e o Careca só nos deu alegria, né? Foi um jogador importante nos times que jogou e foi um extraordinário jogador para a seleção. O que você falou assim que ele seguiu alguns? O que ele não seguiu, Carlos Alberto? Eu não gosto. Nunca gostei que o jogador enfeitasse muito. E ele tinha sempre que dar um toquezinho de efeito, jogava uma pimentinha na salada, né? E, por exemplo, esse mesmo gol aí que aconteceu, qualquer um jogador fazia se não tivesse enfeitado. Mas isso são coisas que a gente lembra com prazer. É meu grande amigo, tenho por ele uma admiração muito grande pelo tudo que ele fez. Agora vamos ouvir o momento, Carlos Alberto, direto do arquivo da Jovem Pan, no Memória do Plantão. Estamos falando do centenário do Guarani e o momento mais importante da história do Guarani, o título de 78. O jogo vai acabar. O Guarani está ganhando do Palmeiras por 1-0 a final de 1978. O José Roberto Reit apita logo o fim do jogo aí que o Carlos Alberto Silva quer comemorar.
Cobrado o tiro de gol pro Guarani, que tenta descer outra vez o campo de ataque, vai com o capitão pela meia esquerda, abre na ponta, busca Bozó, o juiz consulta uma vez mais seu cronômetro, Bozó tocou o jogo pra Careca, Careca lateralmente soltou pra Miranda, Miranda vira pela direita, busca Zé Carlos com categoria, domina bem pelo Guarani, abre o jogo na ponta direita, busca Renato, Renato escalou por ali, Careca vai pro meio, Renato tentou a finta, bateu o primeiro derrubado, na entrada de área o juiz interrompe, a ponta é falta para o time do Guarani bater. A finta vai do Guarani, campeão do Brasil! Eu repito, Guarani, campeão brasileiro de 78! O repórter está Cândido Garcia, Oliveira Andrade, Flávio Adalto, Vanderlei no ganho a movimentação. Vamos ouvir o técnico Carlos Alberto Silva, bastante emocionado aqui no banco. Não, eu apenas fui uma peça, eu acho que procurei dar uma retaguarda para eles, procurei transmitir aquilo que eu tenho condição de transmitir. Eu acho que toda a equipe de trabalho nossa é que contribuiu muito. Nós somos muito unidos, a equipe de trabalho, a equipe dentro de campo e a diretoria que ajudou muito. Eu acho que é um título que todos têm participação nele. Eu quero dizer a você que o futebol brasileiro está de parabéns por ter homens como você, humilde, disciplinador e sobretudo correto, viu, Carlos Alberto? Que apareçam mais técnicos no futebol brasileiro como você. Muito obrigado. Eu agradeço muito, principalmente a imprensa de São Paulo e de todo o Brasil, que aqui esteve durante tempo, deu uma cobertura muito grande para que a gente pudesse ter essa festa aqui hoje. Vamos técnico Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva, mas que tranquilidade, você era campeão brasileiro e que tranquilidade na hora da conquista, Carlos Alberto. Já tínhamos conseguido o objetivo, né? Então agora era ter tranquilidade, comemorar com uma condição normal de uma equipe que foi campeã, que tinha o que comemorar, porque fazia uma história no futebol de São Paulo. Carlos Alberto, você está com quantos anos hoje, Carlos Alberto Silva? 71 anos. 71 anos. E quando você foi campeão brasileiro, você tinha quantos anos? Me parece que 38 anos, mais ou menos. Você foi campeão brasileiro com 38 anos. E o que aconteceu no dia seguinte, após a conquista do título brasileiro? O que aconteceu na sua vida de importante, Carlos Alberto? Eu costumo sempre dizer isso, e vou dizer, se Deus quiser, pro resto da minha vida. É que o Guarani foi muito importante na minha vida. O Carlos Alberto fica realmente emocionado aí, mas foi realmente uma grande conquista. Carlos Alberto, você está realmente emocionado, tá aí? Então escute só, Carlos Alberto. Carlos Alberto, você foi campeão com 38 anos. E no dia seguinte, Carlos Alberto, você fazia 39 anos de idade, Carlos Alberto. E sabe o que você fez? Você participou do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Não sei se você lembra disso, Carlos Alberto. Lembro. Então escute só. O Oliveira Andrade. Oliveira Andrade é o meu grande amigo Oliveira Andrade. Rapaz, eu caí Oliveira Andrade. Você não pode falar o apelido dele. Não é o Zorro? Eu acho que é Zorro. É Zorro, não tem outro, né? O Zorro pode falar, né? Até no Twitter ele adotou o Zorro. E o Zorro, o Oliveira Andrade, sabe o que ele fez? Ele trouxe você no Jornal de Esportes da Jovem Pan. E a gente resgatou essa entrevista aqui. Escute só, rapaz, o Oliveira Andrade colocando você para participar ao vivo do Jornal de Esportes, porque você foi técnico campeão com 38 anos e no dia seguinte você completava 39 anos. Escuta aí, Carlos Alberto. Enquanto ele toma a posição aqui na cadeira, ajeita o fone tranquilamente, eu apenas quero acrescentar que hoje ele é um homem duplamente feliz, porque além da conquista do título de campeão brasileiro, que se verificou ontem no jogo com o Palmeiras 1-0, o Carlos Alberto Silva está aniversariando hoje, completando 39 anos de idade. Parabéns, Carlos Alberto. Muito obrigado, um abraço a você e toda a equipe de esporte da Jovem Pan. Por tudo aquilo que vocês fizeram, por tudo aquilo que vocês engrandeceram, principalmente a conquista do Guarani. Eu acho que é uma conquista do futebol brasileiro e vocês tiveram uma participação muito efetiva nessa conquista. Está à disposição, Carlos Alberto. Opa, Carlos Alberto está à disposição. Você fez aniversário e não foi comemorar com a família, ficou participando do Jornal de Esportes, Carlos Alberto. Foi.
Mas eu tinha prometido a Oliveira, se o time fosse campeão, que eu iria. E participou mesmo. E me diga uma coisa, até o Oliveira fala nessa entrevista que o Guarani tinha psicólogo. O Guarani, quem que era o preparador físico, Carlos Alberto Silva? Professor Hélio Mafia. Vamos ouvir o professor Hélio Mafia, Carlos Alberto Silva. Pois não, com muito prazer. O professor Hélio Mafia era o responsável pela preparação física do Guarani e ele participou também do Jornal de Esportes. E aí todo mundo queria saber o seguinte: o Guarani chegou, conquistou o Campeonato Brasileiro, e aí o pessoal queria saber, mas será que o Guarani chegou ao ponto máximo? O Guarani pode passar disso? O Guarani pode conquistar muito mais do que isso? E quem fez esta pergunta foi o nosso Cláudio Karsug. Boa tarde, Mafia. Uma pergunta em relação ao futuro do Guarani. Você acha que esse título de campeão brasileiro é um ponto de chegada ou um ponto de partida? Eu vejo aí um ponto de partida. Um ponto de partida porque o Guarani tem condições de se aumentar esse prestígio, aproveitando esse trabalho que, no fim de tudo, o futebol brasileiro vai ter que imitar, aproveitando os elementos trabalhados nas suas equipes inferiores, trabalhados com seriedade, trabalhados com organizadamente. Então, por isso eu vejo que o Guarani, agora, com essa projeção, com essa conquista, naturalmente vai colher os louros conquistados então. Ouviu aí, Carlos Alberto? O Hélio Mafia falando, hein? Grande figura, foi muito importante na conquista do título, pela sua capacidade, pela ajuda que dava, principalmente na condução do elenco. Agora, Carlos Alberto Silva, vamos fazer o seguinte aqui. Você, Carlos Alberto Silva, durante a campanha de 78, aí a gente ouvindo aqui no arquivo, a gente encontra cada coisa espetacular, né? E olha, teve um momento na campanha de 78, você já se emocionou aí, e é legal quando a gente se emociona, mas não quero que você se emocione muito não, mas ouvindo esse material aqui, teve um momento que você se emocionou no título de 78, você falou que o jogo que você achou que o Guarani teve a melhor apresentação foi contra o Internacional lá em Porto Alegre. Agora, você falou que teve um jogo que você se emocionou, foi contra o Botafogo, mas o Guarani jogou contra o Botafogo do Rio e jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas você falou que num jogo contra o Botafogo, não sei se foi contra o Botafogo do Rio, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, foi um jogo muito duro para você, porque o seu pai tinha falecido, foi isso, Carlos Alberto? Foi isso, sim. 17 dias antes de ser campeão brasileiro, meu pai não me viu ser campeão. Eu sei que eu imaginei que eu nem ia falar isso com você, que já estava emocionado, mas eu senti que você tinha, durante essa entrevista 78, você já tinha falado disso, né? E teve esse momento, mas estava aqui que você tinha realmente falado. Mas ele, pode ter certeza que ele vibrou também, né, Carlos Alberto Silva? Graças a Deus. E foi, mas só que eu não consegui levantar essa informação, foi contra o Botafogo do Rio ou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Carlos Alberto? O problema no jogo do Botafogo foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão. Tá, agora vamos fazer... E aí teve esse momento, foi um jogo em que foi pela emoção, né? Esse jogo foi na emoção. Os jogadores... Nem consegui ouvir nada, não consegui dirigir, nem no vestiário eu fiz alguma palestra. E os jogadores dedicaram essa partida a você? Foi um jogo difícil. Sócrates atravessava uma fase maravilhosa do Botafogo de Ribeirão e eu tinha voltado de Belo Horizonte para o velório do meu pai. Tá legal, Carlos Alberto. Pois não, Carlos Alberto. Carlos Alberto, vamos fazer o seguinte aqui. Quando a gente pega esse time do Guarani, eu acompanhava esse time e tal, a gente fala do Neneca, do Mauro, do Gomes, do Edson, Miranda, e a gente fala muito do capitão, do Careca, do Bozó, a gente fala muito do Zenon, que não esteve na última partida, porque o Manguinha, o Zenon estava suspenso, aí jogou o Manguinha.
E aí a gente fala do Careca, eu até tenho uma entrevista do Careca, a gente até gostaria de colocar o Careca hoje, mas o Careca está lá na Itália, ele foi para a transmissão do jogo Inter e Milan, e depois ele seguiu para Nápoles, então ficou difícil o contato com o Careca, a gente tentaria o Careca também, mas aí eu estava ouvindo a entrevista do Careca, o Careca falou que ele disputava a posição com um jogador chamado Adriano. E aí eu falei, Adriano, aí eu fui buscar a informação do Adriano, infelizmente esse Adriano, ele faleceu num acidente de carro com 21 anos, né? Infelizmente um acidente automobilístico tirou o Adriano do Guarani. Era um jogador que depois que ele já tinha passado pelo Palmeiras, voltou para o Guarani, tinha jogado um pouquinho do Atlético Mineiro, aí estava jogando no Colorado, faleceu num acidente de carro numa rodovia lá no Paraná com 21 anos de idade. Acho que ele é de Porto Ferreira, até o ginásio de esportes lá tem essa homenagem ao Adriano, jogador que faleceu muito jovem, aos 21 anos. Muito jovem. E o time do Guarani, eu falei que era tão bom porque tinha o Neneco, o goleiro, aí o João Roberto, né, era o goleiro reserva, e o terceiro goleiro era o Birigui. A gente guardava até o nome do Birigui. Mas tinha um jogador chamado Zé Carlos, e esse foi fundamental. Ouça só o que você falou do Zé Carlos em 1978, camisa 5 do Guarani. Não tem, no momento eu não tenho um jogador que possa substituir assim, no mesmo nível, para que a equipe não sinta. Eu tive a oportunidade de ver isso nos jogos que nós disputamos em Brasília e Belém do Pará. Ele não viajou com a equipe e a equipe sentiu muito a sua presença. Os jogadores gostam demais dele, os jogadores têm o Zé Carlos como um ídolo. Eu acho que a presença física dele, principalmente no time, dá uma consistência muito grande e uma coragem para esses jogadores, porque ver o Zé Carlos saindo de lá e bater para gol é qualquer coisa para esses meninos, estimulante, qualquer coisa que dá uma vibração muito grande. Então eles têm assim no Zé Carlos talvez um grande ídolo dentro do próprio time. O Zé Carlos, que brilhou no Cruzeiro, passou por tantos times, foi uma peça fundamental, né, Carlos Alberto? O Zé Carlos foi fundamental, porque dentro e fora de campo. Porque dentro de campo, ele era meu segundo treinador, ele era meu treinador. E dentro de campo, ele executava tudo aquilo que se pedia dele. E eu teve um negócio muito interessante. Um dia eu chamei o Zé Carlos, falei, Zé Carlos, você já está com X anos de idade, já viveu grandes emoções. Você vai para o treinamento agora físico e técnico e faz só aquilo que você precisa, só o que você precisa, o restante você executa na tua cabeça dentro de campo. Ele falou, nada disso, nada disso. Vou fazer 10 minutos depois de todos os treinos, porque o dia que eu pegar um jogador para marcar, eu ponho ele na minha frente e consigo conduzi-lo. E se eu pegar um Careca pela frente, eu vou passar vergonha. Então eu tenho que treinar mais do que os outros para não ter isso. Eu não sou um jogador para passar vergonha. Legal, Carlos Alberto Silva, técnico do Guarani, 1978, falando aqui do centenário do Guarani. Carlos Alberto Silva, a gente vai batendo bola com esse arquivo aqui no Memória do Plantão da Jovem Pan. Carlos Alberto Silva, a gente pega aqui, a gente vai buscar a ficha do Carlos Alberto Silva, e para muita gente parece que o Carlos Alberto Silva começou a carreira de técnico no Guarani. Aí vem Guarani, São Paulo, Atlético Mineiro, Santa Cruz, Seleção Brasileira, tal, um monte de time, Porto, La Corunha, tal. Mas o Carlos Alberto começou antes do Guarani, não começou, Carlos Alberto? Comecei um pouco antes. Então em 1978, quando você acabava de ser campeão brasileiro, perguntaram para você no Jornal de Esportes, ô Carlos Alberto Silva, campeão brasileiro de 78, você jogou futebol? Você que está completando 39 anos, estava completando 39 anos naquela segunda-feira, dia 14 de agosto de 78. Fale quem é o Carlos Alberto Silva, que jogou na várzea lá de Belo Horizonte até chegar ao Guarani campeão de 78 e você passou a sua ficha, escute só. Joguei como na várzea de Belo Horizonte, joguei muitos anos e nas seleções universitárias sempre eu tive participação, mas como profissional não, porque fui um medíocre jogador.
Eu comecei minha carreira como treinador no Nacional do Carmo, trabalhei no Renascença, no Atlético Mineiro como auxiliar, no América como auxiliar, talvez o maior treinador que eu me inspirei na carreira de técnico de futebol, que foi o Martim Francisco. Dirigi Uberaba, Vila Nova, Caldense, Exabe, dentro do futebol mineiro. No futebol de São Paulo, eu dirigi o Grêmio Catanovense por 2 vezes, o Rio Preto por 2 vezes, a Ferroviária por 1 vez e agora no Guarani. Uma carreira de aproximadamente 12 anos, sempre dirigindo equipes de pequeno porte, equipes consideradas do bloco intermediário do futebol mineiro e futebol de São Paulo. Aí, Carlos Alberto, quando você foi campeão em 78, você já tinha esse currículo, Carlos Alberto? Mas daquele currículo de rodar muito, né? Não era o currículo do que você vai chegando, aproximando os grandes times, você faz contrato de 1, 2 anos e permanece. E o meu não, o meu é contrato sempre de risco. Então, eu tinha que batalhar muito, casado recentemente, então tinha que batalhar muito. E você falava aí do técnico Martim Francisco. Ao longo da sua carreira, ele continuou sendo assim um grande exemplo para você? Eu tive muitos exemplos do senhor Martim, que ele tinha uma adoração comigo. Ele tinha assim uma amizade, um carinho comigo e me entregava o elenco e não preocupava, faz o treinamento que você tiver. Então o senhor Martim foi, além de ser intelectualmente uma das grandes cabeças do futebol mundial, era uma pessoa fantástica, uma pessoa de um nível cultural muito bom. Então eu tive grandes treinadores que eu me inspirei, Tele Santana, Oswaldo Brandão, meu querido Oswaldo Brandão. Então foram treinadores que eu pude inspirar, que eu pude tirar muita coisa dele. O senhor Oswaldo me pegava, me levava para casa dele, punha na mesinha dele as pedras e tal, mostrava uma série de coisas que eu aprendi com o senhor Oswaldo. E o senhor Martim foi aquele que me deu o colo e que eu, graças a Deus, agradeço muito. Você acha, eu sinceramente, né, eu ouvi falar muito pouco do Martim Francisco, é um injustiçado no futebol brasileiro, o Carlos Alberto Silva? Assim, pelo que ele fez? Eu vou te dizer, eu sou muito sincero, sabe? Eu adoro ele, tenho uma admiração, rezo sempre por ele, o senhor Oswaldo também. Mas o senhor Martim não soube conduzir a carreira e o nome e o prestígio dele. E caiu para um problema, e esse problema ele nunca deixou de existir. Mas era um jogador inteligentíssimo. Eu me lembro que nós fizemos um jogo em Uberaba, eu era auxiliar dele no América, e ele falou para o Adnan ainda é vivo, está aí, fica lá em cima desse zagueiro até o fim, porque nós vamos ganhar o jogo ali. E não deu outra. Faltava 2 minutos para terminar o jogo, o Adnan fez o gol. Então eu acho que de tudo isso é importante para a gente acreditar que a parte tática, às vezes muita gente duvida da parte tática, mas a parte tática é muito importante. E para fechar com você, Carlos Alberto Silva, técnico campeão brasileiro em 1978, com 38 anos, fez 39 no dia seguinte. O Pepe também, quando o São Paulo foi campeão brasileiro em 86, em cima do Guarani, ele fez aniversário no dia do título. O Carlos Alberto fez aniversário no dia seguinte. E o Carlos Alberto falou, já tinha passado por vários times, mas só que naquela oportunidade, técnico de futebol não ganhava bem não. E aí perguntaram para o Carlos Alberto Silva, agora, Carlos Alberto Silva, que você é campeão brasileiro, você tem uma atividade comercial em Minas, tal, que os seus irmãos estão tocando lá em Minas. Você acha que agora que você ganhou o título brasileiro 78, essa pergunta foi feita um dia seguinte após a conquista do título, você acha que vai dar para viver do dinheiro que você ganha do futebol?
Eu tenho uma atividade comercial em Belo Horizonte que está entregue aos meus irmãos. E como eu dediquei completamente ao futebol, eu não posso atender as duas coisas. E eu acredito que agora definitivamente eu vou assumir a carreira de treinador de futebol e deixar os negócios de lado, muito embora a carreira de treinador de futebol me dê prejuízo. Eu perco muito dinheiro com futebol que eu poderia ganhar como comerciante, mas é importante que eu faça aquilo que gosto. Eu acho que agora você não vai ter mais prejuízo não, viu? Daqui pra frente eu acho que vai começar a pingar o lucro. É, porque até agora não deu nem para empatar. Ô Carlos Alberto Silva, você era campeão brasileiro e o que você tinha recebido até aquela oportunidade não dava nem para empatar, Carlos Alberto Silva? É verdade, o China fez essa mesma pergunta para mim nessa entrevista, que agora com o Campeonato Brasileiro eu estaria realizado. Eu falei, mano, como realizado? Pô, tem que trabalhar e muito. Quer dizer, técnico de futebol em 78 que ganhava não era assim uma boa grana ainda, ô Carlos Alberto Silva? Não. Até porque eu não tinha nome, não podia exigir um contrato, pelo menos das melhores condições da época. E ele disse numa entrevista, ele é o treinador que menos ganha no futebol de São Paulo e hoje é campeão brasileiro. Mas nunca me importei isso, nunca me preocupei com isso, nunca achei que me satisfazendo intimamente e dando condição para manter minha família, eu estaria satisfeito. Temos uma entrevista do Careca na oportunidade, eu tenho a impressão que o Careca ganhava 4.000 cruzeiros por mês na oportunidade. Eu ganhava muito pouco, mas... Você ganhava menos que o Careca, Carlos Alberto? Não sei, se fica à vontade para falar. Não acredito que não. O Careca já era... O Careca era o maior salário já, o Zenon, Era os maiores salários. O senhor Ricardo Schuff, na oportunidade... procurava dar alguma coisa, oferecer às vezes um aumento no bicho, negócio, e equilibrava bem. Eu não tenho queixa nenhuma, foi muito bom, minha carreira, ela é toda empenhada no Guarani, porque a minha existência futebolística foi antes e depois do Guarani. Legal. Carlos Alberto Silva, muito obrigado pela sua participação aqui no Memória do Plantão. O Guarani completou 100 anos neste sábado, dia 2 de abril de 2011. E a maior conquista do Bugre, que começa nesse domingo a sua participação na fase decisiva do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Guarani que nesta semana foi eliminado da 2ª fase da Copa do Brasil ao empatar com o Horizonte do Ceará. Foi eliminado da Copa do Brasil, comemora o centenário de uma maneira triste, mas a gente espera que volte à elite do futebol brasileiro, que volte à elite do futebol paulista, e você faz parte dessa história. Carlos Alberto, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo que você fez pelo Guarani, que você fez pelo futebol brasileiro. Foi muito bom ouvi-lo aqui no Memória do Plantão da Jovem Pan. Obrigado, Carlos Alberto Silva. Obrigado, um grande abraço para vocês. Desculpa aí alguma coisa aí que não deu certo. Obrigado, Carlos Alberto. De nada, um abraço.